E a notícia é a seguinte: Rafinha rescindiu o contrato com o Curitiba. E depois que saiu essa informação, muita gente perguntando: Flazoeiro, que história é essa dele tá vindo para o Flamengo trabalhar com o técnico Felipe Luiz? Eu vou falar sobre isso. Vou falar também sobre Jorginho, que está no Rio de Janeiro e vai ao Ninho do Urubu conversar com o Boto e conhecer as instalações do Mengão. Vou falar sobre Gerson, que deve ser titular amanhã no jogo entre Brasil e Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E vou deixar você, é claro, por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, o nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu amigo, minha amiga, você não paga absolutamente nada. É de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like porque vai ajudar demais no nosso trabalho, vai ajudar demais no nosso crescimento e vai ser muito importante para nós. Então, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação e todo mundo já deixa o like. Bom, eu tô aqui em frente ao estádio Mané Garrincha, como vocês podem ver, tá rolando agora a coletiva com o técnico Dorival Júnior, até sair lá da coletiva, porque eu tava olhando aqui as redes sociais, muita gente me perguntando sobre essa situação do Rafinha, eu vou falar sobre isso, mas deixa eu começar falando aqui sobre a seleção, que o Caio Mota trouxe a informação que o técnico Dorival Júnior deve começar amanhã o jogo com o Gerson como titular no meio-campo. E aí a pergunta que muita gente vai fazer, Flazoeiro, e o Wesley, ele já estreia como titular amanhã na seleção brasileira? A tendência é que não. A tendência é que o técnico Dorival Júnior, amanhã ele entra em campo com o Wanderson, que joga no Mônaco, já foi convocado algumas outras vezes também para a seleção brasileira. Há uma expectativa pela estreia do Wesley, está todo mundo, inclusive, entusiasmado com a possibilidade de ver o Wesley jogando na seleção, mas, a princípio, a informação do Caio Mota é que o Wesley amanhã não comece de titular. A mesma coisa Léo Ortiz e a mesma coisa o Alexandro. Nenhum dos jogadores do Mengão deve começar na lateral esquerda, ele deve começar, por exemplo, com Guilherme Arana. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre a situação do Jorginho, que foi hoje, que vai, na verdade, né, que a expectativa, chegou hoje no Rio de Janeiro, a informação, ele chegou hoje 7 horas, 6 e pouca da manhã ali, quase 7 horas, inclusive no vídeo de manhã hoje, a gente mostrou para vocês isso, a chegada do Jorginho ao Rio de Janeiro. A Letícia, que faz parte da nossa equipe, estava lá no aeroporto fazendo essa cobertura, já que eu estou aqui em Brasília, fazendo a cobertura dos 4 jogadores do Mengão que estão aqui com a seleção brasileira. A Leticinha foi lá fazer pra gente e o Jorginho chegou e aí foi perguntado sobre conversar com o Boto. Ele disse, deu uma despistada, falou, boa pergunta e tal. E logo depois saiu a informação que sim, o Jorginho vai ao Ninho do Urubu para conhecer as instalações do Flamengo. Isso aí já deixa muito claro que se ele vai ao Ninho, existe um interesse do Flamengo, existe um interesse dele, todo mundo já sabe o que está acontecendo. Provavelmente o Boto vai colocar o contrato na mesa lá para ele assinar esse pré-contrato. Eu sei que tem muita gente aqui no canal que fala assim, pô, Flazoeiro, tá chato já esse negócio do Jorginho, é porque é uma negociação longa. Vocês vão lembrar, por exemplo, da negociação com o Felipe Luiz, a negociação com o Rafinha, quando ele veio para o Flamengo em 2019, a negociação com o Gerson, quando foi agora na volta do Gerson, sempre são negociações longas. A negociação com um jogador como o Jorginho, que tem a vida inteira praticamente na Europa, é uma negociação mais longa, é uma negociação mais complexa, é uma negociação mais complicada. Mas a informação é, ele vai ao Ninho do Urubu para conhecer as instalações. Bom, vamos mudar o assunto para falar agora sobre Rafinha. Eu já começo perguntando para você, se você fosse o Boto, ou se você fosse o Bap, você traria o Rafinha de volta para o Flamengo? Você daria uma chance dele trabalhar com o Felipe Luiz? Flazoeiro, por que você está falando isso? Eu vou explicar. Quando o Rafinha ainda estava no Flamengo e depois até que ele saiu do Flamengo, sempre teve essa resenha entre ele e o Felipe Luiz, dos dois trabalharem junto, do Rafinha fazer parte da comissão técnica do Felipe Luiz. Inclusive tem entrevista minha com o Rafinha e ele falando que o Felipe convidou ele para poder... O Felipe Luiz na época estava trabalhando na base e o Rafinha falando que o Felipe convidou ele, que o Felipe era um cara sensacional, ele rasgando elogios ao Felipe Luiz e falando que sim, que depois que ele parasse de jogar, ele ia ver a possibilidade de tentar trabalhar com o Felipe Luiz. Acontece que
O Rafinha foi para o Curitiba para se aposentar no Curitiba. Seria o último clube da carreira dele e teve uma situação lá que ele foi para um jogo lá do Bayern, um jogo comemorativo, aí jogou e deu uma confusão danada, uma polêmica danada. A torcida do Curitiba cobrou muito e, enfim, o Rafinha rescindiu o contrato dele com o Coxa. E aí, depois disso, muita gente começou a falar, não, ele vai vir pro Flamengo, vai trabalhar na comissão técnica do Felipe Luiz e tal, e tal, e tal. Eu entrei em contato com algumas pessoas, eu vou ser muito honesto para vocês. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer. Mas, neste momento, as pessoas, principalmente ligadas ao jogador ali que eu conversei, eles estão mais preocupados na questão da rescisão de contrato com o Curitiba e da decisão que o Rafinha vai tomar da carreira dele, se realmente ele vai parar e vai tentar tentar vir trabalhar em uma comissão técnica, não necessariamente na comissão técnica do Felipe Luiz, ou se ele vai querer dar prosseguimento na carreira. Eu vi muita gente falando sobre isso, então já estou vindo aqui para esclarecer para vocês que, neste momento, o foco, o lado do jogador, né, é resolver a situação lá com o Curitiba. Resolver a questão de rescisão, todas essas coisas e tal. E depois, obviamente, ele vai continuar aí pensando no futuro dele. Mas eu queria saber a sua opinião. Você, torcedor rubro-negro, que assiste a gente. Você queria o Rafinha de volta no Flamengo? Cara, eu acho, vou dar a minha opinião aqui, eu acho que o Rafinha, se ele vem, talvez não para trabalhar com o Felipe Luiz na equipe principal, mas se ele aceitasse vir, por exemplo, para trabalhar na categoria de base, ali como auxiliar técnico, dando conselho para os garotos, puxando a orelha dos garotos e tal, é um cara que tem muita bagagem. Ah, Flazoeiro, mas... Não, essa é a minha opinião. Você pode dar a sua nos comentários, não tem problema. Aqui nós somos uma família, então às vezes você pode concordar e você pode discordar. Mas eu acho que se ele vem para o Flamengo e aceita, por exemplo, fazer uma proposta para ele, ó, você vai trabalhar aqui na comissão técnica, mas na categoria de base, na formação ali de novos jogadores e tal, eu acho que era um cara que tinha muito a somar com essa molecada, que é uma molecada boa, que foi campeã agora da Libertadores da América Sub-20. Então os moleques são bons de bola e às vezes é bom você ter um cara mais experiente ali para ir mostrando o caminho e mostrando as coisas. Queria saber a opinião de vocês. Sua opinião. Queria ou não o Rafinha de volta para trabalhar em uma comissão técnica? Coloca nos comentários. Seu comentário ele é muito importante para nós. Mudando de assunto, vou falar agora sobre Bruno Henrique e Danilo, que participaram de forma separada do treino de hoje. Além dos dois que participaram separados, né, como eu estou falando, ficaram fora das atividades do campo, na verdade, né? Fazendo apenas um trabalho na academia. Pedro e Cebolinha foram a campo, mas fizeram um trabalho separado em campo. Então, Bruno Henrique e Danilo fazendo um trabalho interno na academia. O Pedro e o Cebolinha fazendo um trabalho já no campo, mas também separado dos outros jogadores. No treinamento de hoje, de manhã, no Ninho do Urubu, parte do treino foi aberto para a imprensa e a gente também estava lá através da galera da Flazoeiro TV, o Wesley, o Mauro, todo mundo aí que ajuda a gente. Mudando o assunto, mas falando ainda sobre Bruno Henrique, ele foi homenageado pelos 100 gols com a camisa do Flamengo. E aí ele deu uma entrevista coletiva e ele falou assim, algumas coisas, principalmente eu achei engraçado, quando ele foi perguntado sobre o Vasco, que dos 100 gols que o Bruno Henrique fez com a camisa do Flamengo, 11 gols foi em cima do Vasco. E aí ele começou ali falando que, olha, eu não tenho nada contra o Vasco, não é uma situação pessoal. E ele falou assim, ó, o Vasco é uma vítima. Como quem diz assim, cara, ó, o Vasco, sempre que eu jogo contra o Vasco, eu faço gol. Faltou pouco ele dizer, o Vasco é meu filho. Mas brincadeiras à parte, se emocionou, chorou. Foi uma entrevista muito bacana, foi uma entrevista muito legal do Bruno Henrique. Ele que falou muito sobre aquele momento difícil que ele passou, a lesão no olho no Santos, a lesão no joelho no Flamengo. Ele disse que muita gente falava que ele não iria mais conseguir jogar bola, que ele não teria mais condições de jogar, e mesmo assim o cara voltou a jogar, tá jogando bem, teve o contrato renovado, e hoje é um dos principais jogadores do Mengão aí, peça-chave dentro do esquema do técnico Felipe Luiz. Torcer para que ele consiga ficar cada vez melhor, ficar cada vez
mais forte, cada vez mais fazendo mais gols, dando mais alegria pra gente, porque isso importa muito para todos nós. Bom, continuando aqui, o Flamengo segue o planejamento, treinou hoje, treina amanhã, folga sexta, sábado e domingo. Como eu disse, essas folgas, ela tem muito a ver com a quantidade de jogos que a gente vai ter no mês que vem. Vale lembrar que mês que vem é quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, direto, sem parar. O Flamengo estreia no Campeonato Brasileiro no dia 29, no dia 30 é domingo, depois já tem viagem para Venezuela, é uma viagem longa, uma viagem complicada. Depois já tem a viagem, aí volta da Venezuela, já tem que ir para Salvador, aí depois tem jogo da Copa do Brasil, depois já tem jogo contra o Grêmio. O Flamengo vai ter assim um mês de agosto de muitas viagens e de muitas coisas. Então, por conta disso, decidiu dar esses 3 dias de folga aí para os jogadores passarem com a família deles, tá certo? Gente, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, você não paga nada. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Queria que você compartilhasse esse vídeo com 3 pessoas. Vai ajudar muito a gente, vai ser muito importante para nós, tá bom? Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis.